Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 15 de agosto de 2024, estamos na 19ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 ao capítulo 19, versículo 1. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro caiu aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, Pedro pergunta, se basta perdoar apenas 7 vezes. Mas Jesus diz o que, amados irmãos? Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, para que a gente se livre do rancor, da tristeza, da mágoa, do ressentimento, se for preciso, a gente perdoa até 70 vezes 7. Porque, amados irmãos, não é sadio a gente ficar remoendo intriga. Ou seja, quando eu estou triste, eu não estou triste por algo que vai acontecer. Eu estou triste por algo que aconteceu. Então, eu estou olhando para trás. Quando eu estou com raiva, eu também não estou com raiva por algo que vai acontecer, né? Por algo que aconteceu. Então, eu estou olhando para trás. Então, tudo isso, amados irmãos, me faz olhar para trás. Jesus está dizendo, ó, não é para você ficar olhando para trás, é para você olhar para frente, né? Porque lembre, a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas ela só pode ser vivida olhando para frente. Então, você tem que deixar tudo, amados irmãos, para trás e começar a olhar para frente. Lembrem, né? Aquilo que nós dissemos na Santa Missa, né? A gente só vai para frente quando a gente para de olhar para trás. Jesus hoje no Evangelho está dizendo, amados irmãos, para poder ir para frente, para poder prosseguir, eu perdoo tudo. E não só 7, mas 70 vezes 7. Compreendamos, amados irmãos. Vejam, por exemplo, aquilo que Jesus fez. Em seu último ato, amados irmãos, na cruz, vejam, o último ato de Jesus na cruz, ele nos ensina como libertar
o coração das correntes do rancor e do pecado. Como, amados irmãos? Através da oração. Lembre do jeito que Jesus reza lá na cruz, ó. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, o último ato de Jesus é perdoar todos aqueles que estão ali, né? Naquele momento ali. Porque, principalmente, aqueles que são culpados, é claro, por ele estar ali, né? E, de certo modo, amados irmãos, todos nós somos culpados. Por quê? Porque Jesus foi crucificado por causa do nosso pecado. E assim, amados irmãos e irmãs, a mágoa, o rancor, ele precisa ser transformado em oração. Vamos dizer juntos? O perdão acontece quando o rancor, a mágoa, é transformada em oração. Também podemos ver, amados irmãos e irmãs, essa mesma atitude, vejam, lá em Estevão, né? Lá, lembra, aqui no Evangelho, quando Jesus está na cruz, né? E hoje, né, a gente pode ver também, podemos lembrar lá de Atos dos Apóstolos, quando Estevão, amados irmãos, lembra Estevão, ele está sendo apedrejado, né? Então, antes de morrer, amados irmãos, Estevão reza assim: Senhor Jesus, que não seja contado para esses homens esse pecado. Vejam, Jesus rezou antes de morrer, Estevão rezou antes de morrer. Então, o que é que a gente pode imaginar, meu irmão e minha irmã, né? Esse era um costume lá do começo da igreja, né? Rezar, ou seja, ninguém ficava com rancor, ninguém ficava magoado, todos transformavam aquilo tudo em oração. E assim, amados irmãos e irmãs, precisamos rezar uma vez, duas vezes, né? Vai depender da nossa dificuldade em perdoar aquele que nos ofendeu, porque às vezes a gente pode perguntar: quantas vezes eu devo rezar perdoando? Não sei. Reze até você se livrar totalmente do rancor, né? Então, se você rezar uma vez, ainda continua sentindo, continua magoado. Se você reza uma vez, continua triste. Então, continue rezando. Vejam, vamos repetir junto, ó. O perdão acontece quando o rancor se transforma em oração. Quantas vezes? Até você transformar o teu rancor, a tua tristeza, a tua mágoa totalmente em oração, ou seja, até você não sentir mais nada. E assim, amados irmãos, não podemos esquecer que perdoar também é um ato de sabedoria, pois o perdão, amados irmãos, ilumina as trevas do rancor, cura as feridas da alma, restaura os corações partidos, revigora os fracos e dá nova dignidade aos que tropeçam. Por isso, amados irmãos e irmãs, sejamos inteligentes. Veja, eu e você devemos ser inteligentes e não soframos mais sem necessidade, nem carreguemos o peso, amados irmãos, insuportável do rancor. Vejam, as pessoas acabam dizendo: minha cruz é muito pesada. E quando você vai ver, qual é a cruz que estão carregando? É a cruz da tristeza, a cruz da mágoa, a cruz do rancor. E Jesus nos ensinou justamente a nos livrar disso, perdoando. E assim, amados irmãos e irmãs, não carreguemos mais o peso insuportável do rancor ou da vingança, pois eles cegam, aprisionam e envenenam a nossa alma. Compreendamos, amados irmãos, o nosso maior ato de liberdade é perdoar. Pois, amados irmãos, só pode libertar, vejam, só pode libertar aquele que aprendeu a ser livre. Lembra, né? Eu só saberei perdoar o outro se eu conheço também a liberdade. Lembra Jesus dizendo: conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu só consigo libertar se eu for livre. Por quê? Porque é perdoando que se é perdoado, é libertando que se é libertado. Então, meus irmãos e irmãs, que nós, lembremos a partir de hoje, veja o que o Evangelho de hoje nos trouxe. Justamente que é perdoando que se é perdoado, né? Então, e lembrem, eu não devo perdoar só 7, mas até 70 vezes 7, ou seja, para me livrar do fardo, do rancor, da tristeza e da mágoa, eu perdoo até 70 vezes 7. E vejam, só para a gente compreender uma coisa importante, porque às vezes a gente diz que a nossa cruz é muito pesada, mas veja, o ódio não é cruz, amados irmãos, quem é cruz é o amor. A ofensa não é cruz, quem é cruz é o perdão. Então,
A discórdia não é cruz, quem é cruz é a união. Né? Então, se você quiser saber o que é isso, se você está carregando ou não a cruz de Cristo, olhe o que é que você carrega. Porque, veja, o amor é cruz, o perdão é cruz, né? A união é cruz, a verdade é cruz, a alegria é cruz, ou seja, a luz é cruz. E tudo isso, amados irmãos, nos leva para o céu. Por quê? Porque o que não nos leva para o céu não é cruz. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.